Bom dia. A história nos deixa um símbolo de resistência e uma resistência não violenta. Satyagraha, de Mahatma Gandhi. Quando você vê um símbolo, um tiar, uma máquina de tiar, que hoje estampa a bandeira da Índia, porque foi justamente essa resistência não violenta, mas que resiste de uma maneira civil, organizada. Foi assim quando Gandhi propôs carregar o seu próprio tiar e dizendo para o seu povo: faça suas próprias roupas, não dependa da roupa dos ingleses, porque Gandhi nasceu na Índia, que era colônia inglesa, assim como George Orwell, também um escritor de uma narrativa distópica, também nasceu numa colônia da Inglaterra e ambos estudaram na Inglaterra. Gandhi fez direito e Orwell vai criticar Gandhi por tentar libertar a Índia de uma maneira não violenta, e Orwell vai dizer que isso seria capaz, pudesse existir se a imprensa fosse livre, se o povo, a massa pudesse se reunir de uma maneira livre, e isso ia contra o pensamento político daquela época. Mas acontece que Mahatma Gandhi vai conseguir. Ele ficou 21 anos na África, enfrentando preconceito. Lá ele desenvolve essa Satyagraha e ele leva isso para o seu país, para a Índia. E ele começa esse processo depois da Primeira Guerra Mundial, 1919. Outro momento de resistência de Gandhi, a guerra contra o sal, deles mesmos produzir pegar o seu sal e não consumir o sal dos ingleses. E ele vai ganhar esse nome, Mahatma, grande alma, vai entrar para a história. Em 47, a Índia vai ser liberta dessa colônia britânica, mas o que vai acontecer é uma divisão interna do país entre os indianos muçulmanos e os indianos hindus, que vai acontecer uma divisão interna e vai separar o Paquistão muçulmano da Índia hindu. E aí em 48, Gandhi vai ser assassinado por um nacionalista hindu, culpando ele desta separação. Mas esse homem vai ser assassinado, condenado em 49. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? No momento que se diz que vai regular para controlar, se já existem leis para punir quem faz calúnia, processos e é condenado a pagar indenização, então muitas vezes há uma cortina de fumaça para um controle maior. Porque lá no primeiro turno, José Dirceu e a cúpula do Supremo, quando foi para os Estados Unidos, o Barroso e muitos outros já tinham tomado o poder, usando uma metáfora. E o próprio José Dirceu já disse várias vezes, declarou que tem um projeto para a esquerda ficar pelo menos 3 mandatos no poder. E será que a Google foi processada porque escreve um artigo contra a PL? Isso não é crime e precisa ser investigada. E o senador Randolfo e o próprio Dino, uma caça às bruxas. Então, a gente tem que pensar, e até os artistas, esse povo que votou nisso, pode estar condenando o seu futuro. Então está muito grave, a democracia corre perigo. Será que eu vou ser perseguido porque eu disse